Olá! Hoje a tia tá passando aqui só para dizer que a nossa atividade de matemática, né, é uma aula que nós vamos continuar sobre simetria. Lembra que na aula passada a tia falou sobre simetria, né? Que a simetria é uma figura que a gente pode dividir ao meio, né? E aquele meio, aquela partezinha que a gente coloca, aquela linha que a gente coloca é chamada de eixo, né? E essas partes elas terão que ficar iguais. A tia falou sobre simetria radical, falou sobre assimetria e falou sobre simetria perfeita também, não foi isso? Então, dando continuidade à nossa aula de simetria, vocês irão fazer na página 99, né? Vocês irão ler uma história que nós temos aqui de um sorvete, né? Que a mamãe ela queria dividir o sorvete ao meio. E quando ela se fala em dividir o sorvete ao meio, isso nos lembra o quê? Né? O que a tia já está falando, né? Da própria simetria, né? Que são dividir em partes iguais, não é isso? Aí, depois que vocês fizerem a 99, vocês não precisam fazer a 100, vocês já vão para 101. Lá na 101, vocês terão uma atividade onde diz assim, que vocês terão que dividir a pizza ao meio, né? E depois vocês irão contar quantas partes ficou essa pizza. Quem ficou? Juliana ficou com quantos e Paulo ficou com quantos? Depois vocês irão, né, circular as figuras que mostram quem são formados por partes simétricas. Nós temos aqui 3 figuras e vocês irão me dizer quem são essas figuras. Se é a borboleta, se eu dividir ela ao meio, ela vai ficar uma simetria? O peixe, a casa. Então, vocês irão circular quem dessas figuras, quais são as figuras, né, que ficam com partes geométricas. Ou geométricas não, desculpa, simétricas. Depois, vocês irão para a página 102. Lá na página 102, vocês irão ler uma receita que nos diz que esse bolo ela é feito com 8 ovos, uma receita. Mas se eu fizer a metade da receita, eu vou fazer com 8 ovos ou eu vou dividir os 8 ovos no meio? Fica aí para vocês lerem, analisarem e responderem. Depois vocês irão pintar embaixo, na questão 6, um mosaico. Respeitando as cores que estão em cima, vocês vão pintar embaixo, respeitando as cores verde, amarelo e azul. Depois vocês vão criar uma história, né, dizer para mim uma história e que nos lembra que apareça, né, a ideia de metade. Que história será essa? Vocês podem estar fazendo uma receita também, não tem problema não. Pode seguir o exemplo lá, né, do número 5, a questão número 5, fazer receita. Ou vocês podem estar criando outra, caso você já tenha em mente outra, ok? Então, a tia passa aqui na aula de matemática só para dizer que nós vamos continuar com simetria, tá bom? Espero que vocês entenderam, mas se não entenderem, pode chamar a tia, tá bom? Tchau, até a próxima aula.